interessante, porque se nós escutamos a palavra de Deus, vou colocar de novo aqui o Clésima para voltar a ser padre, porque senão todo mundo fica assustado. Espera aí. Se a gente pega, tá ligado aqui? Se a gente pega a Bíblia, o que nós vemos na Bíblia não são muitas definições sobre Deus. Nós, quando nos perguntam quem é Deus, a resposta que nos vem na cabeça é alguma frase feita: Deus é tudo. Deus é o ar que eu respiro. Nós temos na cabeça uma série de ideias, às vezes coisas que nós aprendemos das outras pessoas. Mas se vocês pegam a Bíblia não está explicando Deus desta forma. A Bíblia narra a história de pessoas concretas que na vida delas experimentaram que Deus fez alguma coisa. Por isso é importante que hoje você se pergunte: o que é que Deus fez na tua vida? O que é que Deus permitiu na tua história, onde você pode ver que Ele está vivo? Tem um personagem da Bíblia que eu gosto muito, que se chama Jó. Não sei se vocês já ouviram falar. Jó, a gente conhece muito os sofrimentos de Jó. Se fala, né? Esse aí tem uma paciência de Jó, porque foi um homem que passou por tantas coisas. E Jó era um homem até que bom, amado por Deus, que amava a Deus. E o que acontece? Que o demônio fala assim para Deus, o diabo fala: claro que esse Jó é uma pessoa justa, é uma pessoa ótima também. Você fez a vida dele uma beleza, ele tem de tudo. Ele tem fazendas, ele tem gado, ele tem os seus filhos, ele tem saúde. Mas toca um pouquinho ali na vida de Jó, Deus, para você ver que ele vai se revoltar, que ele não vai reconhecer que você existe, que ele não vai falar bem de você. O demônio diz isso para Deus. E Deus permite, é interessante, hein? Deus permite na história tantas coisas. E Deus fala: pode tocar na vida dele, só não lhe tire a vida. Deus diz assim. E acontecem uma série de coisas na vida de Jó que são tão difíceis, como acontecem também na tua e na minha vida. Jó acaba indo à falência, perde todos os seus bens. Ele acaba contraindo uma doença horrorosa, uma doença que era humilhante. Saíram umas úlceras, umas feridas, e ele tinha que se raspar com um caco. Era uma coisa horrorosa. Ele até mesmo perdeu os seus filhos num acidente. E ele começa a se interrogar: onde é que está Deus nessa história? Como acontece conosco. Quando alguém da nossa família fica doente, quando alguém morre, ou quando você passa por uma dificuldade financeira, quando as coisas vão acontecendo, a gente se interroga: onde é que está Deus nessa história? E é interessante que Jó, não é que ele se revolta assim contra Deus. Ele era um homem de fé, e ele até mesmo chega a dizer assim: olha, eu saí nu, pelado, do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Se o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem que tinha uma paciência enorme. Depois, quando a sua mulher ficou enchendo o saco dele, dizia: blasfema de uma vez contra esse Deus, olha que desgraça que está na nossa casa. Como às vezes acontece, não? Que a gente se vê numa tentação de jogar tudo para o alto, de dizer: não vale a pena ficar perdendo a minha vida por fazer essas coisas. E Jó, o que é que ele responde? Ele diz: olha, se nós recebemos de Deus os bens, por que não haveríamos também de receber os males? Mas isso não significa que Jó não passou pelas suas crises também, hein? Atenção, porque todos nós temos as nossas crises. Também Jó teve um momento em que ele ficou muito mal, em que pesou o sofrimento para ele. E ele chegou até mesmo a dizer: maldito foi o dia em que eu nasci. Teve uma hora que ele quase que perdeu a paciência, mas ele não jogou nada contra Deus. E é interessante que Jó, permanecendo fiel, acreditando que Deus estava ao seu lado, no fim da sua vida, ele diz uma coisa muito interessante, que é por isso que eu estou aqui falando sobre Jó. Jó diz no finalzinho da sua vida, ele diz assim, porque ele viu que Deus foi fiel, ele recupera a sua saúde, ele depois também recuperou os seus bens, Deus fez com que a sua família crescesse novamente, e Jó diz uma coisa no fim da sua vida. Jó disse: antes eu conhecia a Deus por ouvir dizer, porque me falavam de Deus, e agora eu posso dizer que eu experimento esse Deus, que eu conheci realmente a Deus. E essa é a experiência, irmãos, que todos nós somos chamados a fazer. Todos. A senhora também está de cor de rosa ali em cima com essa criança. Todos nós somos chamados a experimentar Deus na nossa vida concreta.
É isso que a palavra de Deus mostra. É interessante, eu perguntei aqui para o Diego, perguntei para a Meire lá em cima, perguntei para a Daisy, quem é Deus para você? Se nós pegássemos aqui da Bíblia alguns personagens, e se eu fizesse a mesma pergunta para eles, vocês acham que eles iam responder com muitas teorias? Pensem, por exemplo, Abraão. Todo mundo conhece Abraão, até mesmo quem não vem na igreja. Abraão era um homem que era um homem como nós. Não pensem que Abraão era muito santinho, não. Era um homem como eu e vocês. E Abraão, já um homem de idade avançada, ele sofria muito, porque na vida dele faltava uma coisa. Vocês sabem que naquela época de Abraão, era muito importante ter um filho. Não somente por uma questão prática, também pela questão prática, porque como as pessoas viviam em clãs, viviam em bandos, quantos mais filhos a pessoa tinha, mais segurança ela tinha. Mas Abraão queria muito filho não por isso, era por uma questão até mesmo religiosa. Naquele tempo se pensava que quando uma pessoa morria, a sua vida continuava na vida do filho. O seu sangue continuava existindo na sua descendência. Por isso Abraão se sentia muito frustrado, se sentia um maldito, era uma maldição na sua vida o fato de não ter filhos. E ele, não é que ele ficou tranquilo com essa história, ele foi atrás de Deus, não de Deus, foi atrás de muitos deuses, foi atrás de muitas coisas que poderiam talvez dar para ele esse Deus. Vou falar um palavrão aqui. Abraão, ele era politeísta, ou seja, tinha muitas divindades, acreditava em muitos deuses. E isso não é muito diferente de vocês e de mim não, hein? Quantas vezes quando nos falta, entre aspas, o filho, quando nos falta a felicidade, quando a gente quer muito alguma coisa, atrás de tantos deuses a gente vai. Tantas coisas nós fazemos, não somente na religião, não somente na igreja católica, ou em outras igrejas evangélicas, protestantes, não somente em outras coisas de Deus. Buscamos um Deus que resolva o nosso problema. Por exemplo, pode ser o Deus dinheiro. Quantas pessoas sacrificam a sua vida, sacrificam os seus parentes para ganhar um pouco mais, e são ausentes em casa e vivem como escravos dos seus horários. Por quê? Porque pensam que o dinheiro vai resolver o seu problema. Ou escravos, não sei, de outros deuses como o prazer. Pensam que o prazer vai te fazer feliz, e vivem assim, vivem comendo de tudo aquilo que o mundo oferece, para que você possa ser feliz, possa descansar um pouco. E assim, chega o sabadão, a gente vai para a balada, a gente enche a cara, a gente se droga. Vocês pensam que as pessoas que se drogam, que bebem, são pessoas ruins? Não são, não. São piores do que nós que estamos aqui? Não são, não. São pessoas que estão buscando ser felizes, e no fundo enganados, pensam que essas coisas podem ajudar a fugir um pouco da história, a esquecer um pouco esse monte de problemas que a gente tem. No fundo, nós como Abraão, também temos tentado tantas saídas para resolver o nosso problema, para conseguir esse filho. E é interessante que Abraão, ele diria para nós: olha, depois de eu procurar tanto, um dia, sem esperar, eu estava lá bem tranquilo na minha casa, e Deus me chamou e me disse: Abraão, Abraão, sai da tua casa e vai para um lugar que eu vou te indicar. Abraão escutou uma palavra, como hoje você que está sentado aqui, estás escutando uma palavra, talvez sem esperar. Num domingo à tarde, na concha acústica, vem uma voz meio rouca que te fala: eu vou te dar este filho que tanto você busca. Eu tenho o poder de te dar o sentido da vida. E é interessante que Abraão acreditou e seguiu a esse Deus. E é verdade que ele deu muitas cabeçadas, como nós ao longo dos anos também demos muitas cabeçadas e fizemos muitas besteiras. Abraão, por exemplo, foi para um outro lugar, foi para o Egito, tentou ter o filho que ele tanto queria com uma escrava, com uma outra mulher, e fez muitas besteiras. Mas ele voltou ao Senhor, se deixou conduzir por esse Senhor, e ele experimentou que aquela palavra se cumpriu. Abraão teve um filho mesmo sendo velho. Por isso, se Abraão tivesse sentado aqui, se Abraão fosse um velhinho, um velhinho aqui, o seu Raimundo que está aqui, que não é muito velhinho, mas se ele fosse Abraão, e hoje aqui eu perguntasse para Abraão: Abraão, quem é Deus para você? Sabe o que ele faria? Não ia dizer: ah, Deus é tudo para mim,
Deus é onipresente, Deus é onisciente. Não, sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer assim: ó, Isaac, vem cá, vem aqui. E pegava o menininho assim, ó, e mostrava: tá vendo aqui o Isaac? Tá vendo esse menino aqui? Foi Deus que me deu. Eu não tinha condições nenhuma de ter um filho, e Deus me fez ter um filho com 100 anos. E eu ria tanto quando eu peguei esse menino ensanguentado nos braços, quando ele nasceu, que eu até chamei ele de riso. Isaac significa riso, porque a alegria de Abraão foi tamanha, foi tão grande, e ele viu que Deus estava vivo. O Evangelho diz: Abraão viu o meu dia, e naquele dia com Isaac se alegrou, riu. Irmãos, nós somos chamados a fazer a mesma experiência. Nós não somos pessoas diferentes que Abraão. Somos chamados a conhecer a Deus na nossa história concreta, com os fatos concretos que Ele nos dá. Se eu pensasse uma outra pessoa da Bíblia, por exemplo, vocês já ouviram falar no povo de Israel, talvez, né? O povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, o povo hebreu. Se eu pegasse uma mulher hebreia, não sei se eu pegasse aqui, por exemplo, se a Virgínia fosse... A Virgínia tem cara de mulher hebreia, né? Se ela fosse aqui, uma pessoa do povo de Israel, e perguntasse assim: ei, você, quem é Deus para você? O que uma mulher hebreia responderia? Ia falar de muitas teorias, ia contar muitas historinhas assim, de coisas fúteis que acontecem na nossa vida. Se alguém nos entendeu, se alguém não nos entendeu, se eu fiquei com violão, sem violão. Seria assim que a gente escutaria de uma mulher hebreia. Uma mulher hebreia falaria da história e de coisas grandes. Contaria: os meus pais eram escravos no Egito e estavam ali numa situação de sofrimento enorme, e todo dia eram obrigados a construir tijolos e apanhavam, e o Egito era uma angústia enorme. Não muito diferente da nossa vida, hein? Se vocês pensam um pouco de quantas escravidões nós já não... Com quantas escravidões nós já não sofremos. Quantas pessoas hoje em dia ainda se sentem escravas na sua própria casa, oprimidas não por um faraó, mas por alguém que está ao lado, que lhe faz mal. Ou oprimidos até mesmo por coisas pessoais nossas, por vícios. Tem tanta gente que não gostaria, por exemplo, de beber, e não consegue sair sozinho dessa situação. Ou que gostaria de ter um caráter um pouco mais doce, mais calmo, e responder sempre com uma ternura, e quando vê na primeira pisada no calcanhar que dá, já vem respondendo com uma violência enorme. Quantas pessoas se sentem oprimidas por situações sérias, depressões. Vocês fazem ideia quantas pessoas eu conheço que são escravas dessa doença e não conseguem sozinhas encontrar uma paz, e tentam tirar a vida e não veem um sentido em nada, e se encontram numa solidão que as engole. Pois do mesmo jeito, hoje nós somos chamados a experimentar como a mulher hebreia, que teria a capacidade de dizer: nós éramos ali escravos e Deus mandou uma pessoa, um cara chamado Moisés, que apareceu na nossa vida, foi lá, falou com o faraó e disse: deixa o meu povo ir embora. E nós saímos, e eu vi que Deus fez tantas coisas para nós ao longo daquele caminho. Abriu o mar para nós. Nós tínhamos o exército do faraó atrás, não tinha o que fazer, iríamos morrer aquela hora. E de repente, do nada, passamos a pé enxuto pelo mar. Fomos levados até o deserto. Tivemos que enfrentar uma série de tentações ali no deserto. E depois de vencer tudo isso, Deus nos abriu as portas da terra prometida. E experimentamos uma verdadeira liberdade. Pois eu te pergunto hoje, você, como essa mulher hebreia, tem a capacidade de ler as páginas da tua vida concreta, vendo nos fatos da tua vida que Deus fez uma série de prodígios e milagres? O que significa que Deus abriu o mar na tua vida? Você tem essa experiência? Você experimentou que no deserto da tua vida, no meio das tentações, onde você quase perdeu a fé, onde você talvez machucou pessoas que você amava, você viu que Deus te ajudou a passar por essas situações? Quem foi Moisés na tua vida? Você teria a capacidade de mostrar para mim quem é o Moisés? Talvez para você que está aí escutando, Moisés está falando contigo agora, e você não acredita. Mas aqui é Deus te mandando alguém
que é um povo com o qual você pode experimentar uma liberdade que você nunca experimentou. Hoje é muito importante que nós tenhamos esse desejo de experimentar na vida concreta a passagem de Deus. O último que eu vou falar agora, da Bíblia. Um outro exemplo, vou pegar um do Novo Testamento. Imagina